E o assunto hoje no nosso Papo de Quinta é a decisão de não ter filhos. Você pode e deve compartilhar sua opinião comigo através do nosso WhatsApp, o 991050400. E no bloco anterior a gente deixou aquela pergunta da nossa telespectadora. Se por acaso essa decisão de ter, no caso aí de não ter filhos, pode ser algum tipo de trauma da infância, por exemplo. E aí, André, pode ser? Você falou que sim, né? Mas por que motivos? Tem um videozinho engraçado que ele rolou no Instagram esses dias, que é uma menininha de uns 4 ou 5 anos falando com a mãe na praia. Mãe, eu não quero ser mãe, não. Aí a mãe, por quê, filha? Porque dá muito trabalho, né, mãe? A menina já naquela idade reconhecendo que pode dar muito trabalho ser mãe. Então, claro que coisas que acontecem, né, que marcam a pessoa desde a infância, podem fazer com que ela cresça e já tenha a ideia consolidada. Ser mãe ou ser pai não me serve, não faz sentido para a minha vida, né? E aí, claro, isso aí não dá pra gente julgar. Ah, então tem que ir no psicólogo e tratar e ser mãe ou ser pai. Não. Pode ser que o psicólogo ajude a entender essa decisão, sim. Mas quem vai realmente entender mesmo e saber o que quer é a própria pessoa. Sim, né? Ninguém tem a capacidade de decidir pelo outro e dizer: você tem uma vida inferior por não ter filhos e eu tenho uma vida superior por ter filhos. Isso não existe. Então a gente quer muito mensurar as pessoas e colocar em caixinhas. E a vida perfeita daquela pessoa quando ela tem uma família, com filhos, cachorros. Não, a vida de cada um é boa como deve ser e como cada um queira decidir. Verdade, passa muito pela questão da escolha e é justamente sobre isso que a gente está falando por aqui, né? Achei interessante o relato do Roberto, porque ele fala aqui e traz esse assunto para a responsabilidade da perpetuação da humanidade. Eu vou aproveitar esse relato dele para trazer uma pergunta importante para a doutora Andréa. Alguma coisa fisiologicamente muda, doutora, quando a pessoa decide não ter filhos? Eu digo no seguinte, o organismo, ele pede isso para os homens e mulheres, muda alguma coisa fisiologicamente, o nosso corpo, conta aí pra gente. Não, o nosso corpo é inteligente, então nós nascemos, temos a capacidade da procriação, mas se a decisão for não ter filhos, não há nenhum prejuízo para a saúde, ou seja, não há acúmulo de nada, o espermatozoide tem tempo de vida, o óvulo tem tempo de vida, então isso não vai causar nenhum risco para a saúde, a decisão de não ter filhos. O corpo nunca vai ficar gritando, tenha filhos, não. Sim. E no caso dele, em relação ao amêndoa, a gente também tem o fato dele não ter a capacidade, ele congelou espermatozoides, então esse ponto também pode ser um medo que trava, porque o fato de congelar não é um sinal de sucesso de uma gestação. Então, talvez isso seja um fator também que ele está, será? E se eu não conseguir, mesmo congelando, como eu vou me sentir nessa primeira função de pai, que é a reprodução? Sim. Né? Então, tem vários contextos, além dos fatores de infância, de criação, de tudo, o medo da responsabilidade futura, né? Mas o organismo nunca vai gritar, tenha filhos. Entendi. A Sionara, também nossa telespectadora, disse que tem 26 anos de idade, que sonha ter uma filha, mas por enquanto ela está adiando esse sonho devido à situação financeira dela. E ela fala o seguinte, o mundo cobra muito ter filhos. Olha, eu compartilho, das mulheres, não sei né? por quê, eu compartilho dessa opinião. Faz 5 meses, vai fazer 5 meses, né, que eu passei pelo processo todo de casamento, matrimônio, antes de casar. E vai ter filho quando? E vai ser quando? Vai ser no começo? Vai ser depois de um ano? Gente, calma! Você cria uma expectativa na vida da outra pessoa. E eu acho que o nosso Papo de Quinta hoje tem mais a ver com isso do que a própria decisão. Porque quem toma uma decisão, toma. É isso, né? Mas eu acho que tem muita influência externa e acaba criando até uma pressão, doutora Andréa, que quando essa pessoa decide, não, agora eu vou ser mãe, demora um tempo, porque você fica se pressionando e o organismo sente isso também. Aí sim, essa pressão psicológica, a depender como a mulher principalmente, ela recebe isso pode até bloquear uma ovulação da mulher. Que existe uma parte da infertilidade, aquelas mulheres que não estão conseguindo gestar, que a gente chama sem causa aparente. A gente faz toda a avaliação e encontra uma causa. E esse fator da pressão externa pode estar influenciando, sim, essa mulher a gestar. Entendi.
Calma, Bruninha. Confia. Não, eu tô vai ter que ser tudo calmíssima. quando tiver que ser. Eu tô calma, eu juro por Deus, eu tô calmíssima com relação a isso. Meu esposo também, tá tudo certo. Eu acho que é mais uma pressão externa e uma expectativa que as pessoas criam em torno disso também. E tá tudo certo. Agora vamos falar sobre essa expectativa que envolve muito aquele parâmetro que a gente cria de uma família feliz. Eu acho que o André até já adiantou isso pra gente, né? De dizer que uma pessoa só vai ser realizada quando for casada, quando tiver sua própria casa, quando tiver um carro bom, um bom emprego e se tiver filhos, né? Essa pressão também é muito cruel, né, André? Eu vou até um pouco além do que a gente falou sobre só ser um casal, ser uma família. Imagine se você quisesse viver só. Você também seria uma família com as suas amigas e amigos e familiares, já que você já tem desde a infância, né? E a gente ter essas, como eu disse, querer encaixar pessoas em caixinhas. E aí, se for a caixinha heterossexual, principalmente também, porque uma família também são 2 homens ou 2 mulheres, ou porque não 3 ou 4. Sim. E são famílias também, podem criar uma criança ou não e serem felizes. Então, essa imposição na vida dos outros é muito prejudicial. E aí eu digo mais, não só para a pessoa que está sofrendo essa pressão, mas para o outro também. Porque quem pressiona sofre, de alguma maneira. E ela nem percebe muitas vezes. Então, quem te pressiona e você tá bem, tudo bem para você. Isso, sim. Mas para ela, você sabe, na cabeça dela, ela quer ser tia, quer ser avó, quer ser uma amiga paparicona daquela pessoa que quer ter um filho. Sim. E aí, como é que ela lida com isso? Então, você que pressiona aquela mulher que talvez nem queira ter um filho ou quer adiar um pouco a maternidade, o que você pode conhecer de você mesmo? Talvez você precise de terapia e não esteja refletindo sobre isso. Olha e aí eu fico pensando até um outro ponto que é, quantas mulheres tiveram filhos sem querer por causa da pressão social? Sim, verdade. Olha aí, muitas reflexões, né? Agora, quando a gente pensa, decisão tomada, é isso que eu quero, ou no caso aí, o que eu não quero para minha vida, tem até aí, ó, no nosso GC, aqui, ó, no rodapé da tela, é uma hashtag que foi criada, basicamente um movimento mesmo, chamada Child Free, que é livre de crianças, né? Então, assim, decisão tomada, André já falou aqui, por exemplo, da vasectomia, mas quais são os outros meios para fazer com que essa decisão realmente se torne real? A gente tem uma gama enorme de métodos contraceptivos e é bom a gente enfatizar que contracepção é sempre responsabilidade de 2 pessoas, Sim. né? Então, porque muitas vezes a carga de evitar, de não ter filhos, evita de alguma forma. E não vem com essa história de engravidar, não, né? Então, existem vários métodos. Para isso é importante, sim, a avaliação médica. Até mesmo a famosa pílula anticoncepcional, ela tem contraindicações. A gente vê que existe um uso, algumas vezes, errado, a forma correta de tomar. Existem métodos, o próprio DIU, que hoje pode ser colocado até em mulheres que nunca tiveram filhos, e é um método seguro. Existe, sim, esses são os métodos temporários, e existem os métodos definitivos, como a vasectomia e a laqueadura. Então, a gama existe, sim, de métodos, sem esquecer, sim, que o preservativo é mais para proteção de infecções sexualmente transmissíveis, porque ele falha em 30% para a gestação. Então, tem que sempre fazer uma avaliação médica, conversar com o médico e essa decisão conjunta de que método a gente vai utilizar, né? Proteger-se. Se a decisão é não ter filho, a decisão casa com proteção, né? Para não ter susto de que, eu não queria e agora jogar para um ou para outro a responsabilidade de criar um filho, que aí sim entra no egoísmo verdadeiro, como o André citou desde o começo. E se a decisão for gestar, tem que preparar também. Tem suplementação de vitaminas, você pode prevenir o seu futuro filho de ter várias malformações com a suplementação. Então, é sempre uma decisão e uma responsabilidade. Verdade, olha aí, seja uma decisão, no caso aí, positiva, de ser pai, de ser mãe, ou nesse caso aí, de tomar uma decisão de escolher não ser pai, não ser mãe, não ter filhos, né? Instagram de doutora Andréa Larissa aí no nosso rodapé, @doutora Andréa Larissa. Tem também o Instagram de André, @André Memória Psicólogo. Os dois trazem conteúdos preciosos nas redes sociais. Então segue lá, acompanha os dois e até que eles voltem pra cá. A gente vai morrer de saudade, né? Um beijo, gente. Beijo. Obrigada. Boa quinta-feira pra vocês. Pra todos nós. Muito